Provérbios capítulo 29, versículo 15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E dando continuidade ao nosso estudo sobre atalhos do atraso, especificamente na criação de filhos, hoje nós vamos ver mais um fator muito importante. Eu havia falado semana passada que nós estaremos começando a ver as ferramentas da correção, e essa era o rumo que iremos tomar, mas vai ficar para a semana que vem. Eu quero primeiro cobrir isso para ressaltar a importância da correção. Hoje eu quero falar sobre o prejuízo de não corrigir. O prejuízo de não corrigir. A correção, corretamente aplicada, ela traz muitos benefícios, por que não dizer bênçãos. A bênção é um benefício, é algo de bom que acontece. E os pais, eles são um dos recebedores destas bênçãos, destes benefícios. Eu vou mencionar alguns que nós podemos encontrar no livro de Provérbios, mas alguns benefícios são dados de forma negativa. Vocês vão entender o que eu estou falando já já. Um dos benefícios para os pais é a questão da alegria. A correção adequadamente, corretamente aplicada, vai trazer alegria para os pais. É o que fala Provérbios 17, 21. Que diz: o que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Insensato é outra palavra para tolo. Então, está dizendo aqui, é aquele que gera um tolo. Note que esse gerar não está falando do sentido físico de gerar um filho, de trazer luz, vida, dar à luz, ser o progenitor, ser o pai biológico. Não é esse o sentido, porque na realidade ninguém nasce tolo. A criança, quando nasce, ela não é tola, ela é simples. E há uma grande diferença entre o simples e o tolo. Só para dar um resumo bem rápido aqui das três categorias que a Bíblia nos fala, tem o simples, o tolo e o escarnecedor. O simples não é tolo, o simples simplesmente não tem conhecimento. Ele não sabe das coisas. Uma criança, todos nós começamos como simples. Podemos pensar numa pessoa simples como uma folha em branco, não tem nada escrito. Ela é simples. Aí tem um tolo, que é a pessoa que rejeita a sabedoria, e tem o escarnecedor, que é um tolo em esteroides, um tolo avançado, é o tolo num estágio mais elevado. Mas uma criança, ninguém gera uma criança no sentido de trazer ao mundo. A criança não nasce tola, a criança nasce simples. Então, quando fala aqui o que gera um tolo, é que o pai, e aqui por extensão a mãe, eles geraram, eles criaram, eles tornaram uma criança, como toda criança, que é simples, em vez de ser sábio, ela se tornou tola. Foi gerado um tolo. Deveria gerar um sábio. A criação, a correção, a admoestação, a criação, a educação deve tirar a criança da simplicidade de ser um simples e gerar um sábio, e não gerar um tolo. Tá? Então, quando fala aqui, o pai que gera um tolo, para a sua tristeza, o faz. Então, quando a criação, correção, não é aplicada, inevitavelmente aquilo vai gerar um tolo. Não, porque da simplicidade, ou você vai para a sabedoria, ou você vai para a tolice. Lembra o papel em branco? A folha está em branco. Se for escrito tolice, ele vai para a tolice. Se for escrito sabedoria, ele vai para a sabedoria. Tá? Então, a correção tem isso em mente, mas traz alegria. E o pai do insensato não tem alegria. Então, não tem alegria e ele faz isso para a sua tristeza. Note que é dado no negativo. O que gera um tolo para a sua tristeza é negativo. Não tem alegria, é negativo. Então, se a gente gerar um sábio, se o fruto da nossa criação for uma criança, um jovem, um adulto sábio, então não é para nossa tristeza e é para nossa alegria. Então, uma das bênçãos da correção é a alegria.
A segunda bênção, especificamente para os pais, é orgulho. Orgulho, é o que fala aqui, também no negativo. Inclusive é o texto que nós lemos. A vara da repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ou seja, sem disciplina, sem correção, sem administração, ela envergonha a sua mãe. O que é o oposto de envergonha? De envergonhar, aqui nesse caso, é ter orgulho. É você falar, essa é minha criança. E não a criança apronta alguma coisa no supermercado e você finge que a criança não é sua, né? Mãe, o que? Vai embora. Não te conheço, vai embora. Isso é o que? É vergonha. Tá? Então, a Bíblia fala que quando a criança entrega a si mesma, quando não tem a disciplina, a correção adequada, ela gera vergonha para a sua mãe e, por extensão, ao seu pai também. Tá? Então nós temos aqui bênçãos para os pais, alegria, orgulho, Provérbios 27, versículo 17 de Provérbios 29, gera descanso. Descanso, olha o que fala aqui, ó. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Eu vou falar sobre isso mais tarde, mas disciplina, correção, dá trabalho, mas dá descanso. Dá trabalho, mas o fruto é como a colheita. Você tem que tratar o chão, tirar as pedras, tirar o mato, você tem que jogar semente, adubar, aguar. É um trabalho. Mas depois você pode simplesmente descansar, dar descanso. E você vai começar então a colher. Tá? Colher. Por quê? Porque você plantou, você adubou, você regou, você teve o trabalho, teve o esforço. É esforço, não vou mentir, é esforço. Disciplina é trabalho, é incômodo, é inoportuno, é uma coisa chata. Mas sabe de uma coisa? Apesar de tudo isso, o fruto final é descanso. Você pode ter, durante os primeiros anos de vida da criança, muito mais trabalho, mas se você fizer o seu trabalho direito, se você educar, disciplinar direito, aquela curva ela vai diminuindo. A criança vai ficando mais sábia, a criança vai ficando mais obediente, como nós vimos semana passada, a criança vai ficar mais fácil de lidar. Então aquilo, aos poucos, vai tornando a sua vida mais fácil. Ou você pode ver o seguinte, você não faz nada agora, é fácil não fazer nada, entregar a criança a si mesmo, deixar o barco correr, agora é fácil. Mas a curva do problema ele vai subir. E durante muito tempo, você vai ter muito trabalho. Era muito melhor fazer isso aqui, ó, do que isso aqui, ó. Então dá trabalho? Dá. Mas tem que encarar e tratar, porque se você fugir, a coisa não vai ficar mais fácil. Joãozinho não vai ficar mais fácil. Joãozinho não vai ficar obediente, educado, sozinho, porque ninguém fez nada. Não, vai piorar. E sabe quem vai ter que cuidar do Joãozinho? Os pais. Tá? Então, nós temos que entender isso, que uma correção adequadamente aplicada vai trazer alegria, orgulho e descanso. E o oposto é verdade. Quando não é aplicada, então não vai ter alegria, vai ter tristeza, não vai ter orgulho, vai ter vergonha, não vai ter descanso. Vai ser sempre mais e mais trabalho. Você acha que o Joãozinho com 3, 4 anos de trabalho? Imagine o Joãozinho com 13, 14 anos. Que tipo de trabalho que vai dar? Aí você vê Joãozinho com 17, 18, 19 anos. Então a coisa não vai melhorar. É uma fase. Não é fase, gente. Sabe? Você pensa que é uma fase no sentido que vai passar. Não, vai passar para pior. Não vai passar para melhor. Por quê? Porque se não fizer nada, nada vai mudar. Mudar para melhor, vai mudar para pior. Então, os benefícios que isso tem não são somente aos pais. A disciplina, ela traz benefício aos pais, como nós vemos, mas principalmente traz para os filhos. Os prejuízos aos filhos na ausência da correção adequada são muitos. E hoje eu vou falar sobre o tema, o prejuízo de não corrigir. Não corrigir, ele tira ou priva várias coisas preciosas aos nossos filhos. Nós privamos, nós tiramos isso deles. E são coisas, como nós vamos ver, indispensáveis. Então, olhe comigo para Provérbios 29:15, que nós lemos agora há pouco. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Primeira coisa que se tira da criança, que priva,
nós privamos essas crianças de sabedoria. Nós lemos aqui, a vara e a repreensão dão o quê? Sabedoria. Sabedoria, entenda isso, gente. Sabedoria não é o estado natural do homem. Não é. Como eu disse, a criança nasce simples. A criança não nasce sábia. Ninguém nasce sábio. Todos nós nascemos simples. O estado natural do ser humano é simplicidade. E ele pode, então, evolver para tolice ou sabedoria. Mas o estado natural do ser humano não é sabedoria. E onde é que, então, nós vamos conseguir essa sabedoria? Bom, aí que entra os pais. Aí que entra a correção. Porque aqui diz, a vara e a repreensão dão sabedoria. Provérbios 22:15. A estutícia, ou tolice, a estutícia está ligada. Eu expliquei semana passada, essa palavra ligada quer dizer colada. Está colada, está juntada, está fundida ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então perceba que estutícia e sabedoria, elas são opostas e incompatíveis. Ou você é um, ou você é o outro. Ou você é um, ou você é o outro. Elas não podem coexistir. Uma vai progressivamente empurrar a outra. Uma ou outra. Então, é preciso retirar uma e acrescentar outra. A Bíblia usa a palavra afugentará. Então, nós temos que afugentar a tolice e nós temos que dar. Nós lemos aqui que a vara e a repreensão dão sabedoria. A astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará. Então nós temos que afugentar, tirar a astutícia, e nós temos que dar sabedoria, como? Através da repreensão e da vara. Da repreensão e da vara. A vara vai afugentar a astutícia e vai substituir por sabedoria. Essa retirada e essa acrescentada é da responsabilidade dos pais. Não é da escola, não é da igreja, não é da prefeitura, são dos pais. Dos pais. E essa retirada e essa acrescentada é o objetivo da correção. O alvo da correção é retirar a estutícia e dar sabedoria, o que vai levar, entre outras coisas, como nós vimos algumas semanas atrás, à obediência. Tá? Mas não haverá obediência se a gente não retirar a estutícia com repreensão e a vara se necessário, e nem vai ter sabedoria se ela não for acrescentada. Porque a sabedoria não está aqui. Aqui tem simplicidade. Simplicidade, e eu até diria, naturalmente, um certo tom, facilidade, uma predisposição à tolice. Mas sabedoria não vai acontecer se não for aplicada. Então, a criança, ela crescerá rebelde e de coração duro. Quando? Quando não há repreensão, quando não há correção, quando não há vara de disciplina, então a estutícia não vai ser retirada e a sabedoria não será dada. E o resultado, acho que nós vimos isso semana passada, a gente encontra em que a criança que tem estutícia no coração cresce e vira um homem. Aí nós lemos em Provérbios 19:3. A estutícia do homem, não mais da criança, a criança cresceu e virou homem, a estutícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. E aqui nós temos porque essa rebeldia tanta, esse desgosto tanto por Deus no mundo, pessoas que têm um verdadeiro desgosto e rancor e horror por Deus e as coisas de Deus. Sabe o que é isso? É falta de vara, é falta de correção, é falta de disciplina, é falta de administração, de criação nas doutrinas de Deus. O resultado é esse que nós estamos observando. Não é nenhuma novidade, tá? Nós não somos a primeira geração a ver isso, sempre houve, mas a Bíblia fala que nos últimos dias isso vai aumentar. E é que está acontecendo. Então, não prive seu filho de sabedoria. Não gere um tolo. Você gerou fisicamente, eu gerei fisicamente uma criança simples. Mas nós podemos gerar dessa criança simples um tolo ou um sábio. Se nós privarmos nossos filhos de sabedoria, eles vão ser tolos. Não tem outra opção, não tem para onde ir. Muito bem, olhem comigo para Provérbios 13:24. Nós vimos aqui o prejuízo
de não corrigir para as crianças. O primeiro vai lhes privar de sabedoria. O segundo é privar-lhes de amor. Privar-lhes de amor. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Veja bem, aqui Deus está dizendo que aquele que não usa a vara odeia seu filho. O irônico é que muitas vezes os pais dizem: eu amo tanto meu filho, eu amo tanto minha filha, eu não seria capaz de usar a vara. Você está dizendo que você odeia o seu filho ou sua filha. Não, pastor, eu amo. Não, se você amasse seu filho e sua filha, o tanto quanto você acha que ama, não estou dizendo que você não ama, ou que você acha que não ama, o tanto que você acha. O problema é que a definição de amor é muito diferente. O ser humano confunde amor de verdade. Mas quem realmente ama, usa a vara. Agora, esse é outro grande prejuízo. Estamos negando amor aos nossos filhos. Deus nos ama e Deus não nos priva do seu amor. Provérbios 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Quem que repreende? Aquele que ele ama. Assim como, aqui Deus faz uma comparação, e uma indireta, meio direta, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Te perguntar uma coisa, você ama seu filho, sua filha? Ama, pastor. Você quer o bem, você quer bem, o bem dele ou dela? Sim, pastor. Porque o oposto de não amar e não querer o bem é você não amar o seu filho e querer o mal dele. Não querer o bem, querer o mal dele. Não, pastor, eu não quero o mal do meu filho. Eu amo meu filho, eu quero o bem para o meu filho. Pois bem, aqui fala que então deve haver repreensão. Note que em versículo 3, 12 de Provérbios 3 fala: o Senhor repreende aquele quem ama. No versículo 24 de Provérbios 13 fala sobre vara e castigo. Mas é tudo a mesma coisa. Lembrando que a vara é uma ferramenta, entre tantas outras, na arte de correção. Todo mundo pensa logo, correção, vara. Não, 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 não. Não é bem assim. Existem várias ferramentas, tá? Mas tem que fazer uso dessa vara, da repreensão, da correção, da educação, admoestação, tudo isso tem que haver. Senão você não está amando o seu filho e você não está querendo o bem dele, você está querendo o mal dele, é o que vai acontecer. Então, lembrando que a vara é apenas uma ferramenta, mas é indispensável. Então, ame o seu filho, corrigindo-a, o que nos leva ao nosso próximo ponto. Olhe comigo para Provérbios 19 e 18. Estamos vendo aqui os prejuízos de não corrigir. Nós privamos nossos filhos de sabedoria, privamos eles de amor e privamos de esperança. Como é que é, pastor? Nós privamos nossos filhos de esperança. Provérbios 19 e versículo 18. Diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu amo se exalte até o matar. Essa palavra castiga é uma palavra interessante. Ela é a palavra hebraica yakar. A palavra yakar, ela também, essa palavra castigo, ela também significa ensinar ou educar. Então veja que quando fala castigo, não é um castigo simplesmente de vingança ou um castigo retributivo. Ah, você fez isso? Então pronto. Não, existe dentro desse conceito da palavra castigar um sentido didático de ensino. Eu vou explicar aqui. Provérbios 31, veja bem, mesmo livro, Provérbios 31 e versículo 1 fala assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Essa palavra ensinou é a palavra yakar. Você vê que não faria sentido no português traduzir a profecia que lhe castigou a sua mãe. Por quê? Porque no hebraico, a palavra castigar, ela tem uma tonalidade e uma aplicação mais ampla do que no português. Tá? No português, castigar
não necessariamente carrega consigo ensino e algo didático. No hebraico tem. Por isso que foi traduzido aqui em Provérbios 31:1, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Mas quando fala castiga o teu filho, é castigar no sentido didático, de você estar treinando, você está educando, você está ensinando alguma coisa para ele, e não apenas aquele castigo que, bom, fez errado, puf, tome, acabou. Não. Por isso, como nós veremos semana que vem, ou a outra, existe todo um processo, um procedimento no ato da disciplina. Disciplina não é chegar lá e falar, dar um tapa no pé do ouvido e falar, não faça muito, não, menino. Isso não é disciplina. Pegar um chinelo e... Menino, deixa disso. Isso não é disciplina. Existe todo um processo. Tá? E nós vamos entrar em mais detalhes na semana que vem e na outra. Então, está dizendo aqui, castiga o teu filho enquanto há esperança. Esperança também é uma palavra interessante, ela é a palavra hebraica tikval, que ela literalmente significa uma corda, um cordão grosso. Literalmente quer dizer isso, um cordão. Aí você fala, pastor, o que tem cordão a ver com esperança? Bom, esse é o sentido literal. O sentido figurativo significa algo ou aquilo que se espera ou que se deseja. Sim, pastor, e a corda? No sentido ilustrativo que aqui é aplicado, e o hebraico é assim, ele tem um sentido literal, tem o figurativo e tem o ilustrativo, que é a aplicação mais adequada. Então, significa o elo, aí que vem a corda, o elo ou a ligação, aí que vem aquilo que é desejado, ele liga o caminho até o alvo desejado. Então, esperança, o quê? Esperança é uma corda que está amarrada desse lado e que esperamos que esteja amarrada no outro lado, onde nós queremos chegar. Então, a esperança vai nos guiar. Se a gente for seguindo aquela corda, ela está amarrada lá onde a gente quer chegar. Então, esperança é aquela certeza que se nós formos para esse caminho aqui, nós temos a esperança que vamos chegar onde queremos. E a disciplina faz isso. Se perguntar para os pais, qual a esperança você tem para o seu filho? Não estou falando, eu quero que ele seja um médico, um engenheiro, eu quero que ele seja um pastor. Não faça isso com os bichinhos. Eu quero que... Não é essa esperança. Eu digo, como você quer que uma pessoa equilibrada, pessoa educada, pessoa funcional, pessoa que se dá bem nos seus relacionamentos, pessoa de confiança, pessoa honesta, uma pessoa íntegra, pessoa ética. Acho que ninguém quer criar alguém que é mentiroso, mau caráter, fofoqueiro, bandido, ladrão, desonesto. Ninguém quer criar, ninguém tem isso como projeto de vida. Pois bem, então, como é que a gente chega lá? Nós temos a esperança. E aqui está dizendo que o castiga o teu filho enquanto há esperança. A palavra-chave aqui é enquanto. Enquanto. Dando a entender que existe um momento, uma posição, um tempo, uma situação em que a esperança ela vai diminuindo até chegar a um ponto que a esperança acabou. Então, às vezes os próprios pais perdem as esperanças e desistem. Cancelam, desligam. Não, meu filho não vai sair dessa, minha filha não vai sair dessa. O meu filho não tem jeito, pastor. Sabe o que é isso? O próprio pai não tem mais esperança. Ele não está mais com corda ou com elo nenhum. Acabou. Não tem jeito. Agora seja o que Deus quiser. Como não chegar a esse ponto? Castiga, que significa ensina, treine, eduque. Tá? Castiga o teu filho enquanto há tempo. Não adianta você esperar não ter mais esperança. Agora eu vou começar. Gente, temos que fazer como nós já vimos, a disciplina começa desde a meninice, começa desde cedo. Vou esperar ele ter 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, vai esperar até quando? A Bíblia fala desde cedo. Desde cedo, não tem que esperar, tem que começar desde cedo. Claro, como eu já falei isso antes, vou repetir para ninguém me entender errado, você vai lidar com a criança com 1, 2, 3, 4 anos bem diferente do tratar com uma criança com 8, 9, 10 anos, que é bem diferente de uma criança de 16, 17 anos, bem diferente. Mas
enquanto há esperança. Porque senão, sem esperança, a coisa fica mais difícil. Então, o castigo, correção, o ensino, ele dá esperança a todos, dá esperança aos pais, dá esperança aos filhos. Por quê? Porque se vê o resultado. No dicionário português, a palavra esperança significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Você tem confiança que coisa boa vai acontecer com seu filho. O resultado vai ser bom. E sem correção, o resultado nunca é bom e nem tampouco se há esperança disso. Quase que se desiste. Estou cheio, não desisto, não tem jeito. Meu filho, minha filha, não tem jeito. Fim da esperança. Por quê? Não houve castigo, correção, educação, administração, não houve. E ter uma coisa, a estutice está no coração da criança. Isso quer dizer que a minha neta, Mila, de 6 meses, 5 meses, quantos meses, irmão, ela tem? 5 meses. A estutice está no coração dela. Mas como ela é pequenininha, fofinha, linda, charmosa, e tem um sorriso banguelo lindo, não fica tão aparente. Mas está lá. Gente, está lá. Está lá. Você não está vendo, mas está lá. A estutice está lá. Ao passo que ela vai crescendo, aquela estutice começa a florescer. E por um bom tempo, por vários anos, pode até ser que você não perceba tanto a estultícia. Tem que ficar de olho. Mas, como eu falei domingo, pessoas desenvolvem e florescem em ritmos diferentes. Existem crianças que até 2, 3, 4, 5, 6 anos são coisas lindas e fofas e não fazem raiva a ninguém. Outras crianças, com 3, 4 anos, já estão deixando todo mundo doido. Mas a questão é que mais cedo ou mais tarde, aquela estultícia vai vir à tona. E aquela criança tão fofinha, tão obediente, tão maravilhosa, que enganou papai e mamãe, que aqui estamos de frente à exceção dos tempos. Uma criança perfeita, sem estultícia. Calma. Calma que vai chegar, está chegando. Sem a correção, sem a disciplina, sem o castigo didático, aquela estultícia vai vir à tona, vai florescer, vai criar raízes, tronco, galhos, folhas e vai vir muito fruto. Porque está lá. Mais cedo ou mais tarde vai sair. Na minha experiência que eu tenho, quanto mais tarde demora para sair, pior é quando sai. E mais difícil de lidar, mas sempre sai, porque lá está. Então, a correção, quando não é aplicada, traz prejuízo, ela tira a sabedoria, priva amor, tira a esperança e, por último, essa noite, ela priva nossos filhos de livramento. Livramento. Olha o que fala Provérbios 23, versículo 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Livrará. Está falando sobre livramento. A correção, ela dá sabedoria e ela ensina o que é certo e o que é errado. Agora veja só. Uma pessoa, criança ou não, que não entende o que é certo e o que é errado, não pode ser salva. Se uma pessoa não entende o que é certo e o que é errado, e que ela está do lado do errado, essa pessoa não pode ser salva. Como sempre falamos quando treinamos evangelização. Para ganhar alguém, você precisa perder essa pessoa. Você tem que levar a pessoa a perceber o estado de perdido. Se a pessoa não percebe que está perdida, para que ela vai querer salvação? Qual a necessidade que eu tenho de salvação se eu não sou perdido? Se eu não sou mau, se eu não sou errado, se eu sou bom, se eu sou maravilhoso? Então você tem que perder para salvar. Então, se uma pessoa não tem um entendimento de certo e errado, bem e mal, ela não pode ser salva. E uma criança, enquanto é naturalmente inocente, enquanto ela naturalmente não tem como saber a diferença,
de certo e errado, ela não pode ser salva. Assim como, e aqui é um exemplo que talvez você nunca se ligou, assim como Adão e Eva. Adão e Eva, antes de comer o fruto proibido, eles eram salvos. Tecnicamente, eles não eram salvos porque não havia perdição. Então, eles eram salvos porque não eram perdidos. Não é que eles deixaram de ser perdidos, eles foram criados salvos. Tá? Então, antes da queda, eles já eram salvos. Enquanto não sabiam entre certo e errado, estavam tranquilos. O problema veio depois que eles tiveram ciência do que era certo e errado. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus falou, não coma dessa árvore, porque quando você comer, você vai ficar sabendo o bem e o mal. E quando você ficar sabendo, tendo consciência do bem e do mal, você vai morrer. Não fisicamente, nós sabemos disso, mas espiritualmente. Agora veja que interessante. Antes de comer o fruto proibido, como é que eles se vestiam no jardim? Eles não se vestiam, andavam nus. E nenhum dos dois tinha nenhum problema com isso. Depois que comeram no fruto do conhecimento do bem e do mal, foi a primeira coisa que eles fizeram? Fizeram para si aventais. Ué, Deus mandou eles fazerem roupas, eram inadequadas, não cobriam adequadamente, tanto que Deus precisou fazer túnicas de peles de animais. Mas quem foi que mandou eles fazerem roupas? Quem disse para eles que nudez era errado, era pecado? Quem foi que disse? Deus não falou nada. A serpente não falou nada. O que aconteceu? Eles tiveram conhecimento. Agora eles tinham conhecimento do bem e do mal. Antes de eles terem conhecimento do bem e do mal, eles eram inculpáveis. Mas a partir do momento que tiveram conhecimento do bem e do mal, agora eles são responsáveis. Assim é com as crianças. A consciência de uma criança, ela é ilesa e pura. Porque ela não tem o conhecimento do bem e do mal. Eu falei isso acho que semana passada. Uma criança quando chora, quando acorda 3 da manhã, quando começa a berrar, não é por maldade. Ela está com fome, está com sede, está cansada, tem que trocar a fralda, está com medo, está com, sei lá, está com dor. Não é maldade, não é rebeldia, não é rancor, não é vingança, não é ela sendo má, é simplesmente ela sendo uma criança. É como ela comunica. Ela não pode falar, ô mãe, sai uma mamadeira aí para nós. Ela não pode falar isso, então ela chora. Ela está com sono, ela chora. Às vezes ela não sabe por quê, ela chora. Mas a partir do momento que essa criança começa a crescer, ela começa então a desenvolver, e não existe uma idade específica, ela começa a perceber a lei geral de Deus que está programada no coração de todo ser humano. Olhe comigo Romanos 2,14. Ficou pesada a mensagem de repente, né? Teologicamente começou a pesar a coisa. Romanos 2,14. Porque quando os gentios que não têm lei, isso aqui é a lei que Deus deu aos judeus. Eles não tinham a lei. Tá? Os gentios não tinham a lei, quem tinha a lei eram os judeus. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas da lei, o que é naturalmente? É mesmo que por instinto. Vamos ler, depois eu explico. Que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, o coração deles mesmos é lei. Continua no seguinte. As quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Vocês entenderam aqui? O ser humano tem escrito no seu coração a lei de Deus, que ou acusa ou defende. Isso pessoas que não têm a lei. Eles não têm a lei que diz não mentirás. Mas uma criança sabe que mentir é errado. Eles não têm uma lei que diz
não mentirás, não roubarás. Mas naturalmente o homem sabe que isso é errado. Esta é a lei de Deus escrita no coração de todo homem. Uma criança pequenininha, esse entendimento dessa lei escrita no coração ainda não floresceu. E não existe uma idade, e não vai ser uma coisa de uma hora para outra, mas aos poucos a criança vai sabendo. A criança não tem que ir para a escola para aprender que mentir é errado, que roubar é errado, que arengar é errado. Ela sabe. Ao crescer, ela fica sabendo. É a lei, junto à consciência, né, que nós lemos aqui, as quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. Então, todo ser humano tem isso. E a criança, ela vai crescendo e essa noção vai florescendo e aumentando. E quando o coração não é corrigido, quando não há disciplina e correção, corre o sério risco dessa consciência e desse coração se cauterizar. Por exemplo, a criança vai lá e faz uma coisa errada. Ela sabe que é errada. Mas ela olha para papai e para a mamãe. Papai e mamãe não fazem nada. Então não deve ser tão errado, deve ser coisa minha. A criança então começa a ignorar essa lei de Deus escrita no coração, e quando ela faz aquela coisa errada, aquilo não mais acusa a sua consciência, porque papai e mamãe disseram, está tudo certo, filho. Você não fez nada de errado. Então você está causando o seu filho a ter um coração duro e rebelde, porque a lei de Deus, que Deus colocou no coração, ao invés de ser reforçada, a criança vai lá, faz uma coisa de errada, olha papai e mamãe, isso está errado, filho, isso não se faz. Você está reforçando a lei de Deus escrita no coração da criança. Mas quando você não faz nada, faz que não vê, é indiferente, ou pior, estimula e fala, não, meu filho, não tem nenhum problema não. Você está reforçando aquilo. E o que acontece é que a criança vai então correr o sério risco de ter sua consciência, seu coração cauterizado, endurecido. Eu vou ler aqui alguns textos, esses versículos, o contexto deles é de falsos mestres e de pessoas não salvas. Tá? Mas o princípio se aplica. Olha o que fala aqui, ó, 1 Timóteo 4,2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aqui fala sobre falsos profetas que mentem. Mas outra coisa, é sobre falso profeta, mas não se aplica só a falsos profetas, não. Aqui a pessoa mente. Tanto que eles ficam cauterizados. Eles nem sentem nada. Sua consciência não acusa. Eles mentem ou fazem qualquer outra coisa e aquilo não acusa mais eles. Aquilo não incomoda mais eles. A consciência ficou cauterizada. Cometeram tanto no mesmo erro que cauterizou, está endurecido o coração. Eles agora mentem que não tem nem para que o motivo, estão mentindo. Tem gente assim. Mente, às vezes não tem para quê. Para que tu mentiu? Não sei de mais nada, aquilo não incomoda. O outro, Efésios 4,19, os quais, falando sobre os gentios, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mais uma vez, aqui são pessoas que perderam todo o sentimento. Que sentimento é esse? Sentimento de culpa. Pecaram. Tanto que eles não sentem, quando pecam, eles não sentem mais nada. O que acontece? Se entregam à dissolução. Se entregam, não tem limite, vale tudo. Se entregam à dissolução para com avidez. Avidez quer dizer com gosto, entusiasmo e vontade. Para com avidez cometerem toda a impureza. Perderam o sentimento, consciência cauterizada. E os pais, ao invés de preservar a consciência, de auxiliar e fortalecer a lei de Deus escrita no coração do homem, acaba neutralizando aquela lei
e gerando um coração duro nos seus filhos. E aquilo vai voltar e morder eles. Eles serão a vítima da cobra que criaram. E a cobra não é a criança, é a situação. A cobra não é a criança, a cobra é a situação. Que situação? Vocês pegaram seu filho, era simples, tinha uma lei de Deus escrita no coração. Ao passo que a criança foi crescendo, desenvolvendo e encarando situações onde essa lei era então testada, ao invés de reforçar a lei de Deus escrita nos seus corações, os pais neutralizaram. Não apoiaram aquela lei, desligaram aquilo, endureceram o coração. E agora a criança está sem sentimento, faz coisas, não liga. Aí bate o professor na escola, pratica bullying feroz, de causar total desespero. Já percebeu como crianças podem ser tão maldosas e cruéis? Sabe o que é isso? Falta de correção no lar. Falta de correção no lar. Eu não vou dizer falta de vara, porque a vara é uma ferramenta, mas inclui falta de vara. Mas não é chegar para a criança agora e dar umas varadas nela que vai resolver tudo. Não é assim que funciona. Como eu disse, correção se faz uso através de várias ferramentas. Uma é a vara. Uma. Não é única, mas também não, ela é indispensável. Quanto melhor você usa as outras ferramentas no tempo certo, na hora certa, no modo certo, menos vara vai haver. A verdade é essa. A criança perde e não adquire uma bússola moral. A bússola moral que deve ser dada pelos pais através de, número 1, exemplo. Exemplo. E número 2, correção. E essa bússola moral que é indispensável para navegar nessa vida e para ser salvo. Para ser salvo. Você fala com uma criança ou um adulto sobre salvação. A pessoa fala, não, eu não sou tão ruim assim não. Eu não sou perfeito, mas também não sou tão ruim não. Pô, se a pessoa não sair disso, ela não pode ser salva. Se ela acha que não é tão ruim assim, que tem gente pior do que eu, pode ser o caso. Mas sem essa bússola moral, não dá para ser salvo. E sem essa bússola moral, vai ser muito problemático a navegação nessa vida. Você vai ter uma pessoa disfuncional, que não está bem com nada e com ninguém em situação alguma. Está sempre tendo problemas com todo mundo. Por quê? Porque não tem uma bússola moral. E geralmente ele se acha um centro de todo o universo. Que já é outro problema. Muitas crianças não veem problema algum com certas atitudes. Mesma coisa com adultos. Não, pastor, eu não vejo problema com isso. Com todo respeito, quem está se lixando para o que você ou eu acho? Sabe o que é isso? É falta de bússola moral. Eu não sou a minha bússola moral. Essa é a minha bússola moral e essa é a sua bússola moral. E essa deve ser a bússola moral dos nossos filhos. Porque quando essa não é a bússola, sabe quem é a bússola? Eu sou a bússola moral. Eu decido o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. Gente, quem está se lixando para o que você pensa? Você é Deus? Não é. Então pronto, acabou-se. Nós temos que ver o que Deus está dizendo. Porque Deus é a verdade e sabedoria absoluta. E aqui nós temos suas leis e o mundo, o universo todo gira em torno das leis de Deus. E se nós não usarmos a bússola que Deus nos dá, não pense você que a navegação vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então nós privamos nossos filhos desta bússola que pode ficar quebrada ou desregulada. E privar, tirar deles livramento nessa vida, livramento de problemas e dores de cabeças e tragédias que poderiam ser evitadas se eles tivessem uma bússola moral funcionando, se tivessem sabedoria, se tivesse amor no lar, se tivesse todas essas coisas que a correção traz. Sem essa bússola, livrar é o quê? É você livrar, você tirar a pessoa. A palavra livrar, no hebraico, significa isso aqui, ó. Tirar com força, com rapidez, assim, livrar. Quer dizer, literalmente quer dizer isso aqui, ó. Essa ação aqui, ó. Não vai haver livramento. Sem livramento, não haverá bênçãos nessa vida
e nem salvação na eternidade. Que vai depender da nossa consciência e percepção do bem e do mal. Então não retire a correção, aplique-a, porque isso vai trazer livramento. A correção só traz bênçãos para pais e filhos. Mas como eu disse no começo, dá trabalho. Dá trabalho. Exige esforço, exige dedicação e por isso, correção, disciplina, castigo, educar o filho é uma obra de amor. Porque é uma obra de sacrifício. É algo chato, inoportuno, que dá trabalho. E se não for por amor, ninguém faz. Por isso que a Bíblia fala, o que odeia o seu filho, não faz uso da vara. Eu não amo meu filho bastante para me importunar, gastar o meu tempo e me chatear com isso. A criança entregue a si mesma, envergonha sua mãe. Está vendo como tudo se encaixa? Tudo se encaixa, gente. Tudo se encaixa. Questão de correção, de criação, de amoestação. Então não prove seus filhos, não prive seus filhos. Não os prive dessas coisas indispensáveis para uma vida abençoada.